Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza com São Roque, Afonso e João, presbíteros e mártires. Apesar das perseguições, os cristãos alcançaram a vitória sobre a força do mal. No século XVII, em defesa do povo indígena da América do Sul. Eram jesuítas e doaram suas vidas. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Caminhemos ao redor da palavra deste dia. Marque um horário com Deus para você estar comigo rezando essa liturgia. Se inscreva, coloque seu pedido de oração, testemunhe suas bênçãos e as graças alcançadas por viver em torno da palavra. Escute atentamente, procure uma palavra de conversão. O que você pode mudar dentro de você? Ninguém muda ninguém. Deus está dentro de você. Você não está sozinho. Deseje caminhar com esse Deus, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. E sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Peça a sua graça agora. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Rezaremos hoje no livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo de 4 a 12. Disseram a mim, João, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhe mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Ela também tem o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combatê-la contra ela, vai vencê-las e vai matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou os dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouviu então a voz forte vinda do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 143, 144. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu
aos saduceus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão igual aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje é uma leitura muito reflexiva de preparação para a grande festa de amanhã, a festa de Cristo Rei. A leitura do Apocalipse de São João, no capítulo 11, ele nos resgata nesta perícope a 7ª trombeta na queda de Roma para dar lugar ao reino da Europa. Esse é o contexto da leitura que fazemos hoje. Muitos que pregavam a palavra de Deus provaram. Ela era doce como mel, muito doce como mel. Mas no estômago, ela era amarga. E o que significa isso, diácono? Doce como mel, a palavra de Deus, e amarga quando chega no nosso estômago. As duas testemunhas que fala o Apocalipse de João são o primeiro e o segundo testamento. João profetiza: se alguém causar algum dano a esses 2 mandamentos de Deus, o primeiro testamento e o segundo testamento, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sairá fogo da boca de Deus. Teve um tempo que ninguém podia ler a Bíblia, sabia? Só quem podia ler a Bíblia eram os líderes. E a vida não podia continuar assim. Houve um decreto feito na França, sabe que ano? 1793, precisamente no dia 10 de novembro. Sabe contra quem? Contra a Bíblia. Pois bem, eles acabaram com o sábado, fizeram um calendário de 10 dias, olha só, para matar o sábado e o domingo, e queimou-se todas as Bíblias em praça pública. E sabe quanto tempo durou essa prisão? O que diz o profeta João em Apocalipse, hoje na nossa meditação: 3 anos e meio. A profecia de João, nesse capítulo 11, se cumpriu 1793 anos. Olha só, que palavra sábia. E só em 10 de junho de 1797, 3 anos e meio, conforme as Escrituras, foi relaxada essa norma. A Bíblia agora, depois de 3 anos e meio, pode ser desacorrentada. Olhe, não podemos brincar com a palavra de Deus. A última trombeta é para todos os governos. O reino do mundo é de Deus. É assim que Deus é honrado. Deus tem um amor incrível por mim, por você, pela sua palavra, para transformar o meu coração. É por isso que o salmista hoje vai dizer: bendito seja o Senhor, meu rochedo. E Lucas, no capítulo 20 de hoje, nessa perícope, Jesus está com quem? Com os saduceus. Os saduceus eram um grupo do judaísmo que interpretava rigorosamente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia.
E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles eram quem? Latifundiários, riquíssimos, apesar de estudiosos profundos do cumprimento da lei. Eles eram moralistas, eram legalistas, mas eram um povo distante das pessoas, um povo distante da vida. E eles acreditavam num Deus único, nos mandamentos, mas não acreditavam que depois da morte nós tínhamos uma outra vida. Aí Jesus vem e mostra que no livro de Moisés, que eles estudavam tanto, que eles faziam tantas reflexões, Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Ainda hoje tem muita gente que pensa que Deus é favorável só neste mundo. Por isso vivem os prazeres carnais, as aventuras mais loucas possíveis. E com o tempo o povo foi entendendo que a ressurreição dos mortos realmente era verdadeira. Olhe, não foi fácil. Foi muita luta, muito estudo, muita evangelização, muitos morreram para mostrar a importância de estar em Deus e com Deus. Tivemos muitos embates, muitas justiças que não foram refeitas aqui nessa terra, foram levadas para o julgamento final. Como hoje, né? Muita coisa vai ser levada para o julgamento final. Principalmente de você que tem o poder na mão de liderar, de administrar as coisas de Deus. Depois do túmulo, tem algo sim. Deus vai fazer justiça e a misericórdia de Deus vai se encontrar com cada um de nós. Jesus fala do céu para os saduceus. Temos que ter uma conduta irrepreensível. Cuidado com o que eu falo, com o que você fala, com o que nós pensamos, como agimos. O impulso da hora. Os saduceus eram contra tudo que eles acreditavam. Ele viu a ótica dele era diferente da ótica do novo mandamento. Nós acreditamos na ressurreição? Sim, claro. Eu pergunto, a fé que eu professo, que você professa todo domingo, quando você vai para a missa e reza o credo, tem mudado o que dentro de você? Quando eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Do mesmo jeito que eu faço a você essa pergunta, os saduceus fazem a Jesus. Tão somente para zombar de Jesus, para humilhar. Eles falam de uma mulher que se casou com 7 irmãos e pergunta, lá no céu, no juízo final, ela vai ser esposa de quem? Era uma cultura da época que o irmão que morresse e não deixasse um filho, o outro irmão tinha que desposar aquela mulher para honrar a descendência do irmão. E 7 vezes é um deboche. Aí vemos o quanto eles são despreparados, apesar de estudiosos. Quantos teólogos nós não temos, mestres, doutores, que são despreparados no conhecimento da fé, na mudança do coração. É o pensamento deles, não era o pensamento de Jesus. Nós temos que seguir o pensamento de Jesus. Não o que eu acho, do meu jeito, da minha forma. Não. O céu não é uma vida melhorada. É uma vida como filhos de Deus. O amor entre os homens e as mulheres é um sacramento da unidade, belíssimo. É como viveremos aqui juntos nessa terra. Todo aqui, né? E no céu, como é que vai ser? Se casa, Jesus diz que ele é o noivo e a esposa é a igreja. O céu é o casamento que Deus toca a mim e a você, o ser humano. Um homem e uma mulher, quando eles se apaixonam, refazem um caminho para o matrimônio. É um canal da graça triunfante. E o matrimônio é um céu aqui na terra. Quer saber como é o céu lá em cima? Case-se.
Vocês vão ser preenchidos, não pela esposa, mas não pelo esposo, mas a vida em comum, a unidade. Os dois serão uma só pessoa, um só pensamento, uma só comunhão. Não existe divisão nem separação. No céu também é assim. Não se casam, nem se dão em casamento. Se nós cremos nisso, que honra! Honramos o matrimônio aqui nessa terra, nós devemos também que alargar esse conhecimento para o céu. Por que muita gente é celibatário aqui na terra? Porque eles fazem essa opção. Deus é absoluto. É para Deus que nós nos guardamos. O céu, o inferno, começa onde, diácono? Sabe não? Começa aqui na terra. E alguém, quando Jesus acaba de falar e mostra para ele que existe a ressurreição, vai estar bem claro no Evangelho de amanhã, quando Jesus fala para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para ficar bem claro que a ressurreição existe. Claro que Jesus tinha dentro do seu coração a palavra da verdade e a palavra da vida. Sejam fiéis. Tudo inicia aqui. Então rezemos juntos. Que possamos ter a nossa Bíblia, a nossa igreja, a tradição, o magistério, que sigamos obediente à palavra e a seu ensinamento. Não imitemos aos saduceus. Sejamos de Cristo. Peçamos a Ele, abrir, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificar o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminar o meu entendimento, inflamar a minha vontade, para que eu possa rezar digno, atento e devotamente todos os dias da minha vida e mereço um dia ser atendido na presença da vossa divina majestade. Que eu possa, Senhor, fazer sempre a vossa vontade. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.